Bom dia, terceiro ano, tudo bem, terceirão? Bom, hoje a nossa aula é importantíssima também, continuação, sequência da aula passada, principalmente para você, terceiro ano, que precisa ter uma escrita impecável, tá bom? Então, vem comigo que a gente vai trabalhar essa redação aqui topzera. Vamos lá! Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e mais um dia que nós estamos aqui. Eu quero desejar tudo de bom para você, que hoje possa ser um dia iluminado, um dia bom, um dia com muito amor, um dia com muita perspectiva positiva, tá bom? Sempre um pensamento positivo. Então, gente, semana passada nós trabalhamos o tópico frasal, certo? Beleza, vocês fizeram atividade e tudo mais sobre aquelas temáticas para desenvolver o tópico frasal. E hoje nós temos aí, gente, o parágrafo padrão. O que é o parágrafo padrão? Vocês vão entender que para cada tipo de texto, né, existe o modelo de parágrafo padrão. Né? Digamos assim, professor, que modelo é esse? Você sabe que desde lá do sexto ano, do quinto ano, a professora fala: olha, o texto, né, o parágrafo, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É o parágrafo em si, só o parágrafo, tá bom? Então o que acontece, gente? Eu não estou falando aqui daquela estrutura lá que eu falei para vocês das aulas anteriores, né, do texto dissertativo argumentativo, né, da introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, aquilo é outra questão. A gente está falando do parágrafo em si, beleza? O parágrafo ele precisa ter uma estrutura. Então nós vamos ver que estrutura é essa. E vai servir bastante para a sua redação, isso daqui, tá bom? Bom, o que vocês entendem por parágrafo, gente? Vocês sabem como se constrói um parágrafo? Geralmente nós temos aí, né, a comparação de que o parágrafo ele parece uma obra de um engenheiro, que o engenheiro ele constrói primeiro a base, aí depois ele vai para os outros passos. A mesma coisa acontece com o parágrafo. Né? Nós primeiro colocamos ali a introdução, nós pomos a introdução, depois o desenvolvimento e depois a conclusão, tá bom? E nós temos a definição aqui do Otton Garcia, né, que é um estudioso da área. Ele fala o seguinte, que o parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Muito bem. E o parágrafo padrão, professor, é o que? Bom, o parágrafo padrão, gente, ele é um modelo, né? Ele é um modelo cultivado ali pelos bons escritores e que a gente deve, né, imitar esse parágrafo padrão, porque ele é exigido também, né, nos grandes vestibulares, e também a sua escrita vai melhorar a partir desse parágrafo padrão, tá bom? Então olha só, gente, ele é muito comum em gêneros dissertativos, ou seja, a sua redação que você faz no CIS, no Enem, né, no próprio macro, ele segue essa estrutura, vai servir para você organizar o seu parágrafo e, obviamente, organizar suas ideias. Por que eu chamo a sua atenção, né, tanto para a estrutura? Porque se você tiver a estrutura na sua mão, se você dominar a estrutura, fica muito mais fácil o seu estudo. É por isso que eu trabalho parte por parte, para facilitar, né, o seu estudo, tá bom? Olha só, gente, olha só como não vai ter muita diferença o que a gente estudou semana passada para essa semana, né? Só ajeitar aqui. Essa semana é uma sequência da aula passada, tá bom? Então olha só, gente, vocês sabem, né, que o iniciozinho do parágrafo se chama o quê? Tópico frasal, né, ou introdução. É constituída de uma ou duas frases curtas que expressam de maneira sintética ou sucinta a ideia principal do parágrafo, definindo seu objetivo. O desenvolvimento corresponde a uma ampliação do tópico frasal, com a apresentação de ideias secundárias que o fundamentam ou esclarecem, ou seja, vai desenvolver a ideia núclea. E a conclusão, que nem sempre está presente no parágrafo, tá? Especialmente nos parágrafos mais curtos e simples. A conclusão retoma a ideia central, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. Então, assim,
Se for um texto mais curto, né, um parágrafo mais curto, não haverá conclusão. Só que isso não se aplica, né, gente, àquela questão que a gente viu no texto dissertativo argumentativo. Tem que ter o início, tem que ter o meio, tem que ter o fim, não é? Então, essa questão de não ter a conclusão é mais para outros textos, como reportagem, notícia, artigo de opinião, que não necessariamente precisa ter ali uma conclusão, tá bom? Dentro dos parágrafos. Bom, a identificação dos parágrafos, gente, olha só. Independente do tipo de texto, narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo ou injuntivo, os textos em prosa são estruturados geralmente em unidades menores, os parágrafos, né? Esses são identificados por um ligeiro afastamento de sua primeira linha em relação à margem. Olha só, a questão da margem, muita gente ainda não coloca margem. Gente, é preciso lembrar da margem, tá bom? Porque senão ali você perde ali perde uma pontuação, né? Então, gente, não existe, principalmente para texto dissertativo argumentativo, um número de linhas específicos, né? Muita gente me pergunta, professor, qual o máximo de linhas, o mínimo de linhas? Não tem assim, gente. É porque é o seguinte, a gente trabalha ali de 8, 9 linhas até 5 linhas, por quê? Para justamente ter uma base muito boa, ter uma relação estrutural muito boa. Se você passar disso, você acaba se perdendo nas ideias, né? Só um escritor muito habilidoso, com muitos anos de escrita, né, com muito estudo, consegue desenvolver, né, além disso. Professor, mas eu estou iniciando agora, né, esse estudo. Pois é, por isso que nós estamos fazendo assim. Eu peço 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, justamente para você sintetizar suas ideias. Bom, olha só, gente. Aqui nós temos um textinho, né, que diz assim: até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e, consequentemente, diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. Tá bom? Aqui a referência do trabalho. Beleza. Aí ele faz o seguinte, gente. Qual é o tópico frasal do texto? Aqui, né, gente? Vai até particulares. Em que período? Aqui, ó. Tá? Aqui está a resposta para vocês. Até particulares. Que é sempre aquele primeiro período, ou no máximo aquele segundo período. Tá bom? 2. Em que período o autor apresenta a explanação da ideia central? Olha só, aqui ó, até aqui ó, com a abertura e vai até a oferta, tá bom? Aqui, né? A oferta não, mas vai até aqui embaixo aqui, ó, até assunto, tá bom? Até assunto, beleza? Porque aqui tá, né, com reticências, mas vai até assunto. 3. Qual o período que funciona como conclusão do parágrafo? Ó, tá vendo? Ó? Por isso, até começa com um conectivo que indica a conclusão, tá bom? Começa por um conectivo que indica a conclusão. É por isso que é importante você saber quais são os conectivos de conclusão, né, os conectivos que dão ideia de causa. Isso a gente vai estudar principalmente segundo e terceiro ano, né? Nós vamos estudar isso esse ano, para justamente ter uma habilidade maior na hora de elaborar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, beleza? Então, aqui bem dividido. Bom, gente, tipos de parágrafos. Nós temos aí o parágrafo narrativo, né? A ideia central desse parágrafo é um incidente, isto é, um período curto. O descritivo. A ideia central do parágrafo descritivo é um fragmento daquilo que está sendo descrito, né? Uma pessoa, uma paisagem, um ambiente. E o dissertativo argumentativo, né? A parte de uma ideia que normalmente é apresentada em sua introdução, desenvolvida e reforçada por uma conclusão. Tá bom? Bem simples aí. Bom, o que é o parágrafo narrativo de fato? As características do parágrafo narrativo. Gente, vocês sabem quando a gente tem uma reportagem, até mesmo um romance, né, a gente tem aí, né, uma notícia, claro que são, né, propostas diferentes, mas a gente tem geralmente as mesmas características, né? Então o que acontece?
nesse tipo de parágrafo a gente tem o quê? Verbos de ação, porque indica o quê? Os fatos, né? Sequências dos fatos. Então sempre tem que ter as ações que se referem aí aos personagens. Indicação de circunstâncias relativas aos fatos. Onde ele ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu. Lembra que nós estudamos principalmente primeiro ano e segundo ano a reportagem? Pois é, a reportagem é a notícia que trabalha com aquela sequência de fatos. Pois é, aqui, né, o parágrafo narrativo ele segue essa sequência. Parágrafo descritivo. Olha só, gente, a ideia central do parágrafo descritivo é um quadro, ou seja, um fragmento daquilo que está sendo descrito, ou seja, uma pessoa, uma paisagem fazendo uma descrição mesmo, né, dos objetos ou da pessoa em si, beleza? E aqui o mais importante para a gente, onde a gente queria chegar, o parágrafo dissertativo argumentativo, tá bom? Então olha só, na dissertação, o parágrafo é estruturado com base em uma ideia central. É por isso que eu peço para vocês sempre pensarem naquelas ideias principais. Quais são as ideias que você vai colocar na tese? Porque a partir disso você consegue elaborar melhor o seu texto, né? Então olha só, na dissertação o parágrafo é estruturado com base em uma ideia central que normalmente é apresentada na introdução, desenvolvida e reforçada por uma conclusão, né? Nada diferente do que eu falo para vocês aqui todas as sextas. O parágrafo na dissertação escolar. A dissertação escolar normalmente costuma ser estruturada em 4 ou 5 períodos, que é a nossa redação. 1 para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Também nada diferente que eu falei para vocês aqui. Então a gente vai ver aqui, gente, a teoria na prática, tá? A gente vai ler esses textos e a gente vai classificar em narrativo, descritivo ou dissertativo, tá bom? Então olha só, letra A. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. Olha só, vamos ver aqui a letra B. O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio? No seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. Olha só, vamos lá, vamos ler o terceiro para a gente ver aqui. C. A mulher foi passear na capital. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Envio 500 cruzeiros. Preciso comprar uma capa de chuva, aqui está chovendo sem parar. Ele respondeu, regresse, aqui chove mais barato. Gente, muito fácil, né, de identificar. Aqui a gente viu, aqui fica até mais fácil porque nós somos leitores assíduos. A gente sabe que aqui tem uma sequência de fatos, né, que está relacionados aos fatos. Né? Tem uma sequência, tem os verbos aqui de ação, ó, passear, recebeu, envie. Né? Então, gente, aqui é um parágrafo narrativo, na letra C. Na letra B, nós temos aí descrição. Né? E tem que falar aqui, ó, no seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, está fazendo uma descrição. Então aí é um texto descritivo. E aqui, obviamente, nós temos o que? Um parágrafo dissertativo, porque defende uma ideia. Tem-se uma ideia central e ela, né, possivelmente será defendida nos parágrafos seguintes. Aqui a gente tem só um trechinho, né, do parágrafo, mas a gente dá para perceber que tem um parágrafo dissertativo aí. Muito bem, então a gente vai para a nossa atividade, tá, gente? Vai demorar um pouquinho, porque eu vou explicar ela toda para vocês. Olha só, a gente tem aí um artigo de opinião, tá bom? Desse autor aqui, tá? Antônio de Moraes, que é chamada da obesidade à fome. Então a gente vai ler e depois eu vou explicar, né, a atividade para vocês. Vamos lá. Olha só como é interessante esse texto. Lembrando que ele é um pouquinho antigo, tá, gente? Esse texto ele é de 2005, 2003, por aí. Você não acha que o sistema de comida aquilo foi uma boa invenção? Penso que o estado de nutrição da população melhorou depois que muitas pessoas passaram a ter acesso à variedade de alimentos que é servida na maioria dos restaurantes que usam esse sistema. É verdade que muitos comensais abusam da gordura, mas a escolha é deles, pois nos balcões há saladas e frutas em profusão.
Vamos lá. No outro lado dessa realidade, milhões de brasileiros passam fome, o que é intrigante em um país em que a produção anual de grãos é de 500 quilos por habitante, enquanto no resto do mundo é apenas de 300 quilos. Mais intrigante ainda é verificar que o Brasil não está entre os países mais famintos, mas ao contrário, tem 31% de obesos. Para complicar o quadro, uma pesquisa publicada pela Folha em 30/8, feitas pelas empresas que coletam e separam o lixo nas grandes cidades, mostra que os brasileiros desperdiçam muita comida. Isso vale para os lares, os restaurantes, os buffets, né, de festas e empresas. São números impressionantes. 60% dos alimentos adquiridos para consumo são jogados fora. Quando se soma a lata de lixo, as perdas na produção, transporte e armazenamento, o desperdício representa 1,4% do PIB, cerca de 21 bilhões por ano. Mais da metade do nosso lixo é composto por comida. Num país onde o povo do Nordeste enfrenta uma dramática seca e onde tanta gente não tem o que pôr na mesa em outras regiões, tal comportamento é criminoso. Bem diferentes são os europeus, que de modo geral cozinham só o que comem e comem tudo o que cozinham. As sobras limpas, ou seja, aquelas sobras que realmente dá para aproveitar, quando ocorrem, são transformadas e consumidas no dia seguinte. É a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que nós brasileiros, que não temos uma economia estável, esbanjamos dessa forma? Nada justifica essa perda. Precisamos mudar de hábitos. Está na hora de encetarmos uma grande campanha contra o desperdício de alimentos, a começar por um programa de longa duração de educação das crianças e dos adolescentes, no lar e na escola, para que se consuma tudo que é comprado. Vocês perceberam que ele já começa a dar conclusão aqui? Porque ele já começa a dar soluções, já começa a dar uma perspectiva de melhora, de como deve ser feito, então ele já começa a conclusão. Quanto às sobras limpas dos restaurantes, buffets e cozinhas industriais, há que investir na logística da conservação e de transporte e na modificação da legislação atual, que responsabiliza o doador por tudo o que acontecer na transferência de alimentos. Nesse campo, há boas experiências. Os programas Banco de Alimento, do SESC Rio de Janeiro, e Mesa São Paulo, do SESC SP, arrecadam toneladas de alimentos descartados, mas de boa qualidade, que são distribuídos a escolas, a creches e adultos carentes. São projetos como esses que precisam ser ampliados e diversificados. Temos que eliminar as perdas dos perdulários para garantir a saúde dos necessitados. Muito bom aí esse texto, muito legal esse artigo de opinião, e realmente faz sentido, faz todo sentido. Claro que nós estamos passando por uma questão bem complicada na nossa economia, mas faz sentido, às vezes a gente percebe, falando até individualmente, que sobra ali algumas coisas, e a gente tende a buscar outros alimentos e não a consumir aquele que ainda pode ser consumido. Então é uma consciência realmente que deve ser despertada. Bom, olha só, estudando os parágrafos, nosso exercício aí eu vou explicar para vocês um por um e depois eu vou responder alguns com vocês, tá bom? O tópico frasal e ideia núcleo refere-se à construção de parágrafos com apenas um período, sem um devido desenvolvimento. Olha só, letra A. No primeiro parágrafo, o autor utilizou quantos períodos? Olha só, gente, quantos períodos ele utilizou. A gente vai voltar lá no texto para a gente ver, tá? Então, como vocês percebem, vocês sabem que o período ele termina no ponto, certo? Ele termina ali no sinal de pontuação, uma exclamação, um ponto seguido, Então, uma interrogação, Então, o que acontece? Aqui nós percebemos que nós temos um período, depois nós temos aqui outro período, então o segundo período,
E aqui nós temos o terceiro período. Então são 3 períodos que nós temos aí, né, nessa introdução, tá bom? Nesse primeiro parágrafo, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui ele pede o seguinte, deixa eu voltar lá na pergunta. Letra B. Qual deles apresenta o tópico frasal ou a ideia núcleo? Olha só, gente. Se a gente for ver, obviamente, o tópico frasal ou a ideia núcleo sempre está ali no primeiro período, né? Na primeira oração ou no máximo na segunda oração. Então, você não acha que o sistema de comida aquilo foi uma boa invenção? Então, gente, é justamente isso, o sistema de comida aquilo. É a ideia central, a ideia núcleo, né, desse texto, certo? Muito bem. Aí a letra C. Qual período fornece evidências para a ideia núcleo? Então a gente vai voltar lá, ó. Qual período fornece ideias aí para ideia núcleo? Então olha só, gente, só pode ser o que aqui pra gente? Olha só, penso que o estado de nutrição da população melhorou depois que muitas pessoas passaram a ter acesso à variedade de alimentos que é servida à maioria dos restaurantes que usam esse sistema. Então aqui, gente, né, ele dá ali meio que evidências justamente para favorecer essa ideia núcleo, né? Está desenvolvendo essa ideia núcleo. Perceberam como professor, mas eu não consigo perceber a introdução, desenvolvimento e conclusão dele desse parágrafo? Pois é, vejam bem que o tópico frasal a gente já falou, então aquela introdução. Depois ele vai desenvolver essa ideia, né? Se ele está falando sobre o sistema de comida aquilo, obviamente ele vai desenvolver algo relacionado a isso, tá bom? Então vamos voltar lá. Letra C. Não, letra C já foi. Letra D. O período que apresenta uma possível refutação da evidência da ideia núcleo é... Gente, o que é refutação? Refutação é quando você contraria a ideia. É quando você diz assim, ó, não, eu não aceito isso, né? Não aceito essa ideia, tá bom? Então bora ver se tem alguma refutação, né, ainda nesse parágrafo. Aqui, ó. É verdade que muitos comensais abusam da gordura, mas a escolha é deles, pois nos balcões há saladas e frutas em profusão. Olha só, gente, então a gente tem aqui, né, uma contrariedade, a gente tem uma refutação aqui, tá bom? Onde que está, professor? Onde que está então essa refutação? Tá aqui, ó. A escolha é deles. Né? Por mais que a gente tenha todos esses sistemas e tudo mais, por mais que se tenha todas as ferramentas, né, para se ter ali um melhor aproveitamento, né, desses alimentos, mas a escolha de quem? É do consumidor, é da pessoa. Então vai da pessoa, né, da consciência da pessoa ter ali bons hábitos, né? Vamos seguindo aqui. 2. Podemos observar que a introdução foi construída com 3 períodos coerentes, pois tratam do mesmo assunto e coeso, como a gente viu. Agora respondo. Como se dá a ligação semântica sintática entre os períodos 1 e 2? Aí você vai verificar, gente. Se há uma relação de quê? Apenas de continuidade, ou uma relação de causa, ou uma relação que retoma a ideia da ideia núcleo, né? Então você vai ver toda essa questão. Beleza? B. O autor do texto, ainda nesse período, utiliza muito bem a expressão na maioria dos restaurantes, pois não incorre no pecado de fazer uma generalização. No terceiro período, podemos notar que o autor retoma o que foi dito nos períodos anteriores. Quais são as palavras responsáveis por essa conexão? Ou seja, coesão. Então, gente, a gente precisa ver justamente, né, no terceiro período qual é né, essa palavra, né, quais são as palavras responsáveis por essa conexão, né? Então a gente vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha só, vou mostrar aqui para vocês e até explicar também que o significado dessas palavras, né? Comensais
são aqueles que comem por quilo, tá bom? São aqueles que comem por quilo. E balcões seria justamente o local onde, né, se apresenta aí, né, as comidas e tudo mais, né, frutas, saladas e os outros tipos de comida, tá bom? Então já dei uma dica para você ali, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. 3. Nos demais parágrafos, o autor faz uma boa progressão temática, ou seja, ele vai sequenciando, né, o texto. Em seu texto, em cada parágrafo subsequente, ele estabelece com o anterior uma relação lógica, né? Ele vai sempre tendo aquela sequência lógica. No segundo parágrafo, a expressão no outro lado dessa realidade, o autor faz remissão a qual realidade? Aí você vai verificar lá, tá bom? B. A expressão para complicar o quadro no terceiro período fala de que quadro? Então, gente, é importante relembrar que cada parágrafo ele precisa estar ligado ao anterior, certo? Então vocês vão ver que essas expressões estão sempre no início do texto, ou seja, elas sempre vão retomar a ideia que foi dita no texto anterior. Então qual é o seu trabalho? Você vai ver que ideia é essa que foi trabalhada, né, no parágrafo anterior, beleza? O quarto parágrafo apresenta, são números impressionantes. Números de quê? Que números são esses aí? Então você vai ver no quarto parágrafo quais são esses números, tá bom? Então vocês vão perceber que também existe aqui essa questão, né, das informações anteriores. Todo texto precisa disso. É por isso que eu falo, eu sou chato nisso. Na redação de vocês, do texto dissertativo argumentativo, é preciso pôr a tese, é preciso colocar as ideias de maneira organizada, porque essas ideias elas precisam, né, constar numa sequência, numa linha de raciocínio, porque quem vai corrigir isso daí vai perceber, olha, o candidato X, né, ele consegue manter, né, uma coerência textual, uma coesão textual e, acima de tudo, ele consegue sequenciar as ideias. E, além disso, ele consegue manter, né, uma ideia, a defesa da sua ideia. Então, você percebe que não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que propriamente, né, os textos, os vestibulares, eles pedem esses critérios. Eu vou até trazer para vocês, eu esqueci de trazer no início do ano, mas eu vou trazer para vocês no decorrer das aulas os critérios que são avaliados dentro de uma redação, né, da UEA, né, eu acredito que eu ainda tenho esse documento, e do Enem, tá bom? Beleza? Bacana. Então, aqui, gente, terminamos, tá bom? Terminamos aí a nossa atividade, tá? Eu expliquei cada ponto para você, você vai fazer isso aí agora, nesse período, né, nós temos aí meia hora para tentarmos resolver coisa rápida. Você pode fazer no caderno, porque eu ainda vou passar a atividade no caderno, tá bom? Então, o que acontece? Você vai fazer também isso no caderno, é bem rápido, é bem simples essa atividade, é só para você verificar algumas questões nos parágrafos e fazer. Beleza? E depois eu vou passar a atividade no caderno. E também vou passar a atividade, tá bom, daqui a pouco, de educação inclusiva. Beleza? Então, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.